Oi pessoinha, eu sou a Jete e hoje é dia de compras aqui em casa, então eu resolvi compartilhar com vocês como que a gente costuma fazer e como tem sido durante esse período de quarentena. Vamos falar um pouco sobre valores em relação à alimentação saudável e também trocar uma ideia em relação a como foi esse meu processo de retirar a carne da alimentação. Então, se você curte esse estilo de vídeo, fica aí! De toda essa situação da pandemia, o que a gente tem feito aqui em casa é comprar online. Basicamente tudo, desde mercado, a farmácia, verduras, leite, ovos. A gente compra basicamente tudo online. Vou mostrar para vocês o processo que a gente tem feito. A primeira coisa que eu faço é ver como tá a gaveta aqui da geladeira. E bom, tá bem vazia de legumes, né? Tem uma abobrinha e meia, uma berinjela, umas pimentinhas ali, um tomate. De verdura eu tenho uma chicória. Aqui eu tenho alface lavada. Umas frutinhas que eu coloquei pra gelar. E eu acho que é isso, assim, na geladeira. Fruteiras, eu comprei laranja recentemente, então tenho laranja. Tem três bananas, duas bananas nanicas e uma banana prata? Que banana é essa, amor? Não é maçã? Banana maçã. E tenho aqui batata doce, duas cebolas, uma batata e três cabeças de alho. Acho que eu tenho ali uma rúcula também. A última entrega de verdura da horta. E é isso basicamente que eu tenho de hortifruti em casa. Depois que eu vi o que estava faltando, eu começo pegando a minha lista de compras anterior, vejo o que eu preciso, retiro o que eu não preciso, sempre focando no folheto de promoções, é claro, e envio essa lista pelo WhatsApp do mercado. A gente recebe esse folheto de promoções através do WhatsApp, mas com certeza você encontra nas redes sociais do mercado onde você for comprar. E também tem muito mercado que tem loja virtual, então você pode comprar pelo site também. Eu aproveito que já tô no ritmo de compras e já peço meu leite pra moça de onde eu compro leite e já faço meu pedidinho de verduras na horta também. Eu não vou pedir ovos, porque ovos é uma coisa que eu peço de 15 em 15 dias, às vezes uma vez no mês. Então, nesse pedido não teve necessidade de entrar em contato com a moça dos ovos. Aqui em casa, nosso costume é fazer compras semanalmente, porque aí a gente consegue um legume, uma verdura mais fresquinha. Verdura, inclusive, às vezes a gente pede 2 vezes na semana. Mas legumes é mais semanalmente mesmo, que aqui na minha cidade, eu acredito que em toda a cidade tem um dia em que o mercado faz o dia de feira, né? Então a gente aproveita esse dia para fazer as compras de legumes e frutas. Verduras normalmente a gente pega na horta, e leite, eu pego leite, ovos, eu pego de produtores da região também. E o que eu acho muito engraçado disso de comprar online, pelo que eu tenho percebido, pelo susto que as pessoas tomam quando eu conto que a gente compra tudo online, é como se as pessoas não tivessem esse direito, sabe? As pessoas do nosso meio não tivessem esse direito de fazer essas compras mais privilegiadas, sabe? Mais confortáveis. E eu acho que a gente precisa quebrar isso de o que a gente pode e o que a gente não pode fazer, o que a gente deve e o que a gente não deve fazer, principalmente em relação ao conforto. Porque muita gente acha que comprar online e receber em casa é algo para uma galera que tem mais condição financeira. E eu percebo muito isso dos relatos, mesmo em período de pandemia, em que a gente não pode ficar saindo na rua aí o tempo todo e tem que evitar ao máximo os locais onde tem aglomeração. Então, acredito que
utilizar esses serviços é um direito nosso e a gente tem que aproveitar, assim como qualquer outra pessoa, principalmente no período em que nós estamos vivendo, mas também desmistificar essa ideia de que só quem tem dinheiro pode ter esse tipo de conforto. Porque não, a gente também pode, a gente também deve, e principalmente quando nossa saúde está em risco. E eu, como pessoa ansiosa que sou, toda vez que eu saí na rua, nesse período de pandemia, eu passei muito mal em relação à ansiedade mesmo. Então é uma forma de me proteger, me mantendo em casa, ali na minha zona de conforto e tranquilidade, para que eu consiga passar por esse período de forma mais tranquila, né? Eu acredito que muita gente tem tido crises de ansiedade por conta de tudo isso que tem acontecido e que se coloca em risco mesmo tendo essa possibilidade de não sair tanto, sabe? Então fica a dica aí para vocês que saem com medo na rua e às vezes podem fazer os pedidos em casa pelo celular sem ter esse desconforto de passar por situações de aglomeração e ficar passando mal assim na rua ou no caminho para sua casa, porque a gente sabe que é um período muito pesado, né? Enquanto eu aguardo chegar a minhas compras, algumas vão chegar hoje, né? O mercado entrega hoje, as outras provavelmente amanhã. Eu vou tirando a casca desse coco, que é para uma receita que eu quero fazer em breve aqui com vocês. Mas eu queria trocar uma ideia sobre como foi para mim retirar a carne da alimentação. Como quem tá aqui desde o comecinho, assim, desde 2018, quando eu iniciei o canal, e aí eu fiquei aí num hiato de 1 ano e pouco, sabe? Deixa eu pegar outro pote. Sabe que eu era a louca da carne, né? Eu sempre fui muito carnívora, assim, desde muito cedo. Na minha casa sempre se comeu muita carne, assim, diariamente, sabe? A ideia de mistura sempre foi muito forte. E com o passar do tempo, depois que eu comecei uma alimentação mais low carb, assim, né? Comecei a retirar os carboidratos e os industrializados e processados da minha alimentação, eu tinha carne como boa parte, assim, da minha rotina alimentar, né? Dos meus pratos. Posso dizer que, assim, pelo menos 1/3 do prato era carne. E aí veio o quê? 2018, 2019, e a gente começou a se conscientizar cada vez mais, né, em relação a questões sociais, ambientais. Eu digo a gente porque eu acho que muita gente se atentou para algumas coisas que elas estavam bem claras, porém a gente meio que ignorava, né, em relação ao Brasil e todas as questões em relação ao desmatamento, e entender que a indústria alimentícia e agropecuária, de modo geral, ela é bem negativa, né? Sem falar em relação aos povos indígenas, que são um grupo bem prejudicado por essas indústrias diretamente, né? Tem muita coisa ruim que acontece aí em relação a tudo isso, coisas muito graves, inclusive. E eu entrei aí nessas buscas em relação a esse tipo de conhecimento, entender um pouquinho melhor como a carne chegava, né, no mercado até a minha casa, para que eu pudesse consumir aí. E eu decidi ir retirando aos poucos, né? Entendi que não era tão legal assim o consumo de carne, que não estava indo de acordo com o que eu considerava bom para mim e
pro mundo que eu quero. E aí eu comecei com aquele projeto da segunda sem carne, que visa justamente a redução do consumo de carne e tal. Você retirando ela um dia da sua semana já mudava muita coisa, já ajudava em muita coisa. Eu iniciei aí no começo de, acho que no final de 2018 pro começo de 2019, essa segunda-feira sem carne, que rapidamente virou segunda e quarta sem carne aqui em casa, porque a gente realmente estava curtindo essa vibe de comer menos carne, e nesse processo eu também fui reduzindo as compras, né, em casa, e por mais que fosse só na segunda que existia o compromisso, mas a gente foi reduzindo de modo geral, e virou segunda e quarta sem carne por alguns meses, assim, posso dizer que até o março, abril mais ou menos de 2019, a gente estava no segunda e quarta sem carne aqui em casa. E aos poucos, essa segunda sem carne, ela estava cada vez mais rígida, assim, mais rigorosa, sabe? A gente, segunda e quarta, a gente também passou a não consumir ovo e coisas assim, sabe? E desse segundo trimestre de 2019 em diante, eu comecei a entender que não fazia muito sentido eu continuar comprando carne. E aí eu conversando com o Will, né, que é meu parceiro, a gente mora junto, a gente falou, amor, já que a gente não tá sentindo tanta falta assim, e se a gente deixar de comprar, né? E aí a gente começou, né? Paramos de comprar carne, porém a gente comia esporadicamente. Tipo, ia pra uma festa e aí tinha um salgado com carne, a gente comia carne. Ou então ia pra um churrasco, a gente acabava comendo carne no churrasco. Ou então quando meu pai vinha pra cá, ou alguém vinha pra cá e queria fazer um churrasco, a gente comia um pedacinho ali ou outro, mas bem esporádico mesmo. E aí o que aconteceu? Como a gente começou a comer carne bem de vez em quando, o nosso organismo começou a rejeitar a carne. Então a gente comia carne e passava mal. Né? Dava dor de barriga, dava azia, dor de estômago. Mas mesmo assim a gente continuou. Olha como persistente, né? A gente continuou não comprando carne, mas comendo assim em festa, em um hambúrguer, às vezes, né, como pedia lanche, e aí comia o hambúrguer com carne. Até mais ou menos o final de 2019. E aí começou 2020, eu falei, bom, preciso parar com essa palhaçada, né? E foi quando eu resolvi parar totalmente de comer carne, inclusive esporadicamente, né? E tô aí até hoje sem comer carne desde então. Carne, assim, carne vermelha, frango, porco, enfim. A gente ainda consome ovos e laticínios, mas acredito que também é um processo, né? Então, pra gente tem acontecido dessa forma, né? Aos pouquinhos. Eu sou um pouco mais rígida do que o Will em relação a isso. Ele ainda, às vezes, consome pra agradar meu pai, que meu pai é bem carnívoro, é o cara do churrasco. Então, meu pai gosta de fazer churrasco. Como eu não sinto, eu não vejo problema dele, se ele quiser fazer churrasco, assim, eu fico na minha, não ligo dele fazer churrasco nem nada, e tranquilo pra mim, cada um com sua consciência, faço lá meus legumes assados, meu abacaxi e fico numa boa. Então, assim, acredito que é um processo mesmo. Eu entendo as problemáticas de consumir ainda o ovo e o leite, porém o que eu tenho feito em relação a isso?
desde que nós começamos a reduzir carne, a compra de carne, nós começamos a buscar por produtores regionais de alguns produtos que a gente ia continuar consumindo. Então hoje meu leite eu compro de uma pessoa aqui da minha cidade que tem suas vacas e cuida delas, não é uma empresa nem nada assim. Ela vende o leite que ela pega de manhã da vaca, né? Que ela ordenha a vaca pela manhã e vende o leite durante o dia, de acordo com os pedidos que ela tem. Então, eu pego leite com essa moça, leite cru. E ovos também, mesmo esquema, produtora da cidade, né? Que tem ali uma fazendinha e tal, e tem os ovos, tem as galinhas e pega os ovos e tal, e vende de acordo com a demanda que ela tem dentro da cidade. Assim como a gente faz com a horta, né? A gente compra hortas de verdura de produtores regionais também. Porque pra gente faz mais sentido comprar dessa forma. Pelo menos a gente se sente um pouco melhor em não contribuir com a grande indústria aí, né? Nesses aspectos. A gente sabe que é muito difícil não comprar absolutamente nada da indústria, né? Porque, infelizmente, ainda somos dependentes em relação a alguns produtos. Mas eu tento fazer o máximo, sabe? Tento buscar, pesquisar. Quando eu tenho que comprar algum produto que só a indústria faz, tipo o leite em pó, por exemplo, que é algo que eu uso com uma certa frequência. Eu busco por marcas que tenham uma consciência ecológica melhor, ou então que pense na forma como elas se mostram pro consumidor, sabe? Que pensem um pouco ali em relação às suas propagandas, que tragam uma representatividade em relação ao seu marketing e propaganda, e que tragam uma representatividade em relação ao corpo de funcionários dela, sabe? Então eu tento buscar, se eu tiver que comprar da indústria, que seja empresas um pouco mais conscientes socialmente, ecologicamente. Mas porque a gente sabe que realmente é muito difícil se livrar totalmente, né, dos produtos do mercado. Mas eu tento fazer o máximo para contribuir da melhor forma possível com o meu consumo, sabe? Costumo dizer que eu tento ter um consumo mais consciente possível em relação a tudo que eu trago para dentro da minha casa, para saúde minha, né, dos meus familiares, e para saúde do mundo, né, do país aí, de todo mundo, de modo geral, assim. E é isso, assim, esse foi o meu processo. Tô tentando reduzir aí o consumo de ovo, consumo de ovos. Quem me acompanha no Insta tem visto que eu tenho tentado trazer cada vez mais receitas que não possuam ovo, né? Que tenham formas de substituir o ovo. Então acho que vai ser o primeiro item aí a ser retirado do nosso consumo. O leite eu acho que é um pouco mais difícil, porque eu gosto muito de iogurte e queijo. E eu faço com leite cru, iogurte, tem até receita aqui nos cards. E assim, eu gosto bastante, sabe? Principalmente no café da manhã. Eu tenho iogurte quase sempre no meu café da manhã. Então, eu acho que esse vai ser um pouco mais difícil. Mas a gente vai aí caminhando, né? Cada um no seu processo e no seu tempo. Mas é isso, assim, gente. Tô indo. Uma hora eu chego lá. Mas assim, com tudo isso, o que eu tenho percebido é que existe um discurso meio equivocado em relação a não comer carne e custos. Porque assim,
a gente deixou de comprar muita carne, a gente deixou de consumir um produto que era essencial aqui em casa, e aí já foi um corte. E por mais que a gente consuma mais vegetais e verduras e frutas hoje, não bate o valor, sabe, do que era quando a gente consumia carne. De longe, nossa alimentação hoje é muito mais sustentável, muito mais barata, sabe? E existe todo um discurso que diz que quem não come carne gasta mais. E eu acho que é totalmente vinculado à questão de produtos industrializados. Se a pessoa realmente não comer carne, mas começa a substituir por linguiça vegana, salsicha vegana e coisas relacionadas a coisas prontas que remetam à carne, e várias outras coisas, né? Tipo, congelados, tem muitos congelados vegetarianos, veganos e tal. Então, a pessoa realmente vai gastar muito mais, sabe? Não tem como ela não gastar muito mais, porque essas coisas são caras. Mas se ela tiver uma alimentação baseada em coco... A minha cachorrinha aqui, ó, tá comendo casquinhas de coco. Ela gosta muito. E como eu terminei de cortar todo o coco, ela tá aqui desesperadinha. Mas como essas coisas são muito mais caras, não tem como, a pessoa vai realmente gastar muito mais. Mas se ela tiver uma alimentação mais voltada a produto natural, né, consumo de verduras, legumes, vegetais, grãos, oleaginosas, enfim, toda essa gama que a terra nos dá, né, com certeza ela vai ter uma alimentação muito mais sustentável do que ela tinha antes de parar de comer carne. Então eu acho que isso é muito importante deixar claro. Só gasta mais quem parte para um segmento ali dos produtos industrializados, sendo que tem muita coisa que, mesmo quem quer substituir, que eu acho que não tem nada de errado, às vezes o processo da pessoa passa por isso, né, de buscar algo para substituir algo e tal. Eu às vezes faço até algumas receitas que remetam a receitas que antes continham carne, tipo eu faço muito estrogonofe de vegetais, né, e não tem problema quem realmente acha que é assim que é mais confortável. Eu não curto muito essa linha, porque eu realmente gosto muito de vegetais e do gosto que eles têm. Então, pra mim tá tranquilo. Mas eu acho que quem gosta, né? Mas pra quem curte essa coisa de substituição, tem muita receita aqui na internet que ensina a fazer em casa, com produtos mais naturais, né? De formas mais fáceis. Às vezes é um processo um pouco mais demorado do que comprar pronto, isso com certeza, mas sai muito mais barato também. Então fica a dica. Eu até pretendo trazer algumas receitas vegetarianas e veganas de substituição, mas só que assim, numa linha muito mais de boa, sabe? Muito mais natural mesmo, buscando sempre a base na comida de verdade. Porque é o que a gente come aqui em casa, né? E é o que eu trago pro canal desde sempre. Então, é isso, galera. Fiquem aí com os custos de quanto saiu nossa alimentação semanal. É uma média, assim, mas é sempre em torno disso, sabe? Vou colocar pra vocês quanto a gente gastou nessa brincadeira. E eu vou colocar também quanto a gente costuma gastar em relação a outros itens que a gente consome aqui, pra ter uma base de custo de alimentação mais saudável, sem carne mesmo. Tá bom? Então, próximo take é isso aí. Essa semana o mercado deu em torno de R$32 e pouquinho. Gastei R$20 com horta, R$10 com leite. E eu coloquei mais alguns itens que eu costumo comprar aí durante o mês para nossa alimentação básica. Assim, eu não adicionei nenhum supérfluo. Por exemplo, a gente gosta de vinho, a gente gosta de fazer uma receitinha diferente de vez em quando, algum tipo de doce e tudo mais, e aí a gente gasta um pouquinho mais. Mas sem dúvida, quando a gente comia carne, a gente gastava muito mais, praticamente o dobro dessa média aí de mais ou menos R$100 por semana. Isso eu tenho certeza.
E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, que tenha contribuído aí pra vocês. Se curtiram, não deixem de se inscrever no canal, deixar aquele like, comentem aqui embaixo como é a rotina alimentar da casa de vocês. Não deixem de compartilhar também com os amigos que ou estão deixando de comer carne, ou então querem saber como funciona a compra de mercado aí pela internet. Ah, não deixe de ativar o sininho para toda vez que eu postar um vídeo novo você ser notificado. Então é isso, um beijo e até o próximo!